O quarto Evangelho, João, capítulo 18, versículos de 1 a 40. Os últimos capítulos do quarto Evangelho descrevem as cenas finais do drama místico individual, a culminação de um trabalho especializado, ou seja, o julgamento, a crucificação e a ressurreição. Os adeptos do esoterismo rosacruciano estão suficientemente informados sobre esse processo de realização espiritual individual e interior, cuja trajetória se realiza ao longo da coluna vertebral, culminando no cérebro, sob a forma de uma crucificação de energias, seguida da ressurreição ou tomada de consciência dos planos espirituais, a conquista da vida eterna. O candidato à vida espiritual deverá conscientizar-se de que as interpretações literais dos evangelhos, sem as luzes do esoterismo superior, são insuficientes para penetrar o verdadeiro sentido das suas fórmulas, pois nada estava mais distante da mente dos evangelistas do que a ideia de escrever um relato histórico ou biográfico sobre a vida do seu principal protagonista, Cristo Jesus. A retirada dos véus que encobrem seu verdadeiro sentido nos permite considerar os evangelhos sob vários aspectos. Entre eles, destacamos 3 que julgamos os mais importantes e os que mais interessam aos estudiosos conscientes e dedicados. O primeiro aspecto diz respeito a um acontecimento físico e histórico, festejado pelo mundo ocidental no dia 25 de dezembro, como aniversário de um homem excepcional, conhecido universalmente sob o nome de Jesus Cristo, enviado ao mundo por Deus, seu Pai, a fim de redimir a humanidade dos seus pecados com o sacrifício da própria vida. Esse fato aconteceu realmente, mais ou menos na época indicada pela história, embora uma parte desses acontecimentos seja alegórica. Essa versão exterior é a mais comum e a que deu origem ao cristianismo popular, divulgado pelas igrejas. O segundo aspecto está relacionado com o movimento do Sol ao redor do zodíaco, cujo poder é responsável pela criação e sustentação de todas as formas físicas que vemos ao nosso redor. Nesse sentido, Cristo é representado pelo Sol, o Salvador da Terra, que fatalmente pereceria se não fosse a interpenetração pelo poder da sua luz, calor e vitalidade. A energia que emana desse astro se renova a cada ano por ocasião do Natal, quando o Sol cruza o equador celeste em direção ao hemisfério norte, no signo de Capricórnio, no solstício de inverno. Sua máxima expressão pode ser medida quando esse luminar ingressa no signo de Áries, no equinócio de primavera, dia 20 de março, época em que é festejada a Páscoa da Ressurreição. Para o hemisfério sul, basta inverter os signos e os meses do ano. Segundo os ensinos rosacruzes, este acontecimento anual é astronômico, a repetição de uma luta travada entre a luz e as trevas, as quais, por serem opostas no plano material, simbolizam a contraparte de um antagonismo similar nos mundos mental e moral do homem, onde sua alma está abrindo caminho para a luz. Em sua marcha circular ao redor dos 12 signos do zodíaco, o Sol determina as 4 estações do ano, as festas religiosas e as várias fases do desenvolvimento terrestre. Esse gigantesco globo de luz e vitalidade é a base de atuação do Espírito de Cristo cósmico, e dele procede 2 tipos de energia, a física e a espiritual. A energia física encontra sua maior expressão durante a primavera e o verão, manifestando-se como poder fecundante da natureza, responsável pelo desenvolvimento do reino vegetal, o qual sustenta fisicamente os demais reinos, o animal e o humano. Sua luz e calor aquecem a terra,
estabelecendo condições adequadas ao desenvolvimento humano, sem as quais a evolução seria uma impossibilidade. A energia espiritual é mais ativa durante o inverno, estimulando o lado espiritual das pessoas, na proporção exata do seu grau evolutivo. O terceiro aspecto, descrito veladamente pelos evangelhos, é mais sutil e, por conseguinte, mais difícil de ser captado. Diz respeito a uma trajetória interior e espiritual, descrita veladamente nas entrelinhas desse formulário mágico, nos vários símbolos e personagens que participaram do seu enredo, os quais simbolizam aspectos anímicos superiores e inferiores, como também níveis espirituais que deverão ser conquistados durante a trajetória da consciência do aspirante, através dessa via crucis interior. Essa versão é praticamente desconhecida pela humanidade que se diz cristã e até mesmo dos guias religiosos. Só as mentalidades mais evoluídas começam a tomar contato com esse lado interior misterioso, divulgado pelas legítimas escolas esotéricas cristãs, que são raramente encontradas neste mundo. Na obra Iniciação Antiga e Moderna, de autoria do Sr. Max Hadel, foi descrita a trajetória do aspirante através desse caminho interno e misterioso, denominado Via Crucis, sinalizado por vários estágios ou graus, como a Imaculada Concepção, o Nascimento Místico, Natal, o Batismo, a Tentação, a Transfiguração, a Última Ceia, o Lava-Pés, o Getsemane, as Estigmatas, a Crucificação e a Ressurreição, Páscoa, sendo este o último ato do drama místico interior. Jesus no Getsemane. João capítulo 18, versículos de 1 a 14. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscas? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se for a mim que buscais, deixai ir a estes, para que se cumpra a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus lhe disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Palavras-chaves: o Getsemane, o traidor, sou eu, a orelha direita, o Getsemane. No caminho que conduz à realização espiritual cristã, são encontrados dois tipos de aspirantes totalmente distintos: os ocultistas e os místicos, isto é, os que se orientam exclusivamente pelo intelecto, e os que seguem os ditames do coração ou dos sentimentos. Os resultados alcançados pelos atendimentos de um desses métodos diferem do outro, e, por serem incompletos, não podem conduzir a um resultado eficaz, plenamente satisfatório e definitivo. A finalidade dos 4 evangelhos é conduzir os dois grupos à iniciação, desde que suas fórmulas sejam entendidas e praticadas. Todavia,
com o objetivo de preservar suas chaves ou verdades espirituais ocultas. Seus textos foram redigidos numa linguagem estranha e misteriosa, inacessível ao homem comum, dominado pelo egoísmo, despreparado para romper seus selos, por contar apenas com o raciocínio dedutivo e sensorial, o que dificulta o entendimento das suas teses. As passagens históricas e biográficas descritas pelos evangelistas iniciados deverão ser vividas psicologicamente por todo discípulo avançado ao alcançar um certo de desenvolvimento espiritual. Os evangelhos são fórmulas iniciáticas reveladas especialmente no Sermão da Montanha e nas parábolas, as quais o aspirante deverá reviver em sua vida diária, não apenas nos cultos dominicais ou festas anuais. Embora seja difícil unir o cérebro ao coração ou a razão aos sentimentos, estes dois atributos do espírito deverão unir-se necessariamente a fim de captar em toda sua extensão o verdadeiro significado dos ensinos de Cristo. Seus princípios não poderiam ser compreendidos e vividos integralmente por aqueles que desenvolvem apenas um lado da sua natureza anêmica, ou seja, os que encontram dificuldade em amar ou sentir, intelectuais, nem pelos que são incapazes de empregar a lógica e o bom senso, místicos ou sentimentais. O Getsemane também é chamado de horto ou jardim, referência aos vegetais, símbolo do corpo vital, no qual deverá fixar-se a nova educação ou método de desenvolvimento espiritual do candidato. O corpo vital ou etérico se faz invisível à visão clarividente através da aura que rodeia o corpo físico, na qual estão fixados os elementos psíquicos positivos carregados de forças de atração do mundo de desejos, anjos, criados pelas boas ações e pelas práticas espirituais do aspirante, bem como os elementos psíquicos negativos carregados com forças de repulsão, demônios, criados no passado, mas que ainda se fazem sentir com frequência na vida diária. A somatória desses elementos psíquicos negativos é representada por Judas Iscariotes, e, por essa razão, o Evangelho diz que ele conhecia aquele lugar, Getsemane, isto é, o mesmo lugar em que estão registrados os elementos psíquicos superiores. O Evangelho de Mateus, mais explícito nesse sentido, diz que Jesus, ao entrar no Getsemane, proferiu aos discípulos: "Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar." E, levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Adiantando um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres." Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 39. O aspirante deverá ter presente em sua memória que não tratamos do lado histórico e biográfico do cristianismo, ou seja, de um acontecimento sucedido há mais de 2000 anos. O objetivo deste trabalho é chamar a atenção do aspirante devotado para um acontecimento que poderá ocorrer ainda na atual existência, no qual os dois personagens do drama evangélico, Jesus, Cristo, simbolizam sua dupla natureza, constituída pelo nível humano, Jesus, e o espírito, Cristo. Nessa passagem, ele, o aspirante, é auxiliado por suas principais faculdades superiores, representadas por Pedro, símbolo da firmeza de propósitos, por Tiago, símbolo do equilíbrio e da estabilidade, e por João, o apóstolo do amor altruísta. A amargura mortal
a que o aspirante é submetido acontece devido à presença dos elementos psíquicos inferiores, elementais artificiais, que, apesar da sua resistência, tentam sempre se apossar do seu centro consciente, a fim de se alimentarem e garantir sua sobrevivência. O primeiro impulso do aspirante é dirigir-se ao espírito, pedindo-lhe que o livre desse estado emocional doloroso, que o faz sentir profundamente triste até a morte, expresso na frase: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Mateus capítulo 26, versículo 42. Essa experiência não é fácil de ser vivida, uma vez que o aspirante se sente absolutamente só, como se estivesse sido abandonado por todos aqueles que ama, o que o faz voltar-se para a única fonte de conforto restante e que lhe dará forças para seguir adiante, seu Espírito Divino ou Pai interior. Ele se curva à sua vontade, oferecendo-se inteiramente sem reservas. O sentimento de solidão e abandono, sentindo em seus momentos mais conscientes, acontece não propriamente por ter sido abandonado pelas pessoas, mas no nível psicológico e mental, constituindo-se numa das suas maiores provas, ao notar a distância e a incompreensão que se estabelece entre ele e aqueles que o rodeiam. Seu padrão mental e emocional mais elevado, sensibilizado por uma vida austera, voltada para o ideal superior, não encontra lugar em meio à sociedade, entre os familiares, dificultando até mesmo as relações com as pessoas mais próximas e mais amadas. Essa experiência pessoal, impossível de ser comunicada aos outros, obriga-o a fechar-se em seu interior, o único lugar em que se sente realmente pleno e isolado do mundinho mundano. Quando as suas circunstâncias exigem e suas opiniões são solicitadas, suas palavras sensibilizam os ouvidos dos que o procuram e sentem-se tocados pela sua atitude calma e segura, até mesmo nos momentos mais difíceis que a vida apresenta. Esse estado de alma equilibrado e confiante no poder do bem foi descrito nos Atos dos Apóstolos, na passagem em que os discípulos receberam um espírito humano ou santo, ou melhor, quando os aspirantes alcançam um nível superior de consciência em si mesmos. Nessa passagem é dito que os que receberam a unção desse aspecto do Espírito, o terceiro da sua trindade espiritual, Espírito humano, passam a falar em outras línguas que são entendidas por todas as nacionalidades. É evidente que essa passagem é simbólica, não um fato material, como alguns podem supor. A palavra do homem iluminado pelo Espírito só pode ser entendida se atingir o nível espiritual dos seus interlocutores, independente da nacionalidade a que pertencem, desde que estes entendam o idioma de quem está falando com eles, é claro. A palavra Getsemane, traduzida literalmente, significa lagar do azeite, produto vegetal altamente expressivo quando se conhece seu significado espiritual, o qual diz respeito a um dos atributos mais importantes do Espírito de Cristo, o amor. O nome Getsemane foi empregado pelos evangelistas para indicar um estado de alma superior ou nível de consciência, e não apenas um lugar geográfico, como imaginam os sacerdotes, pastores e arqueólogos. Os caminhos percorridos, tanto pelo intelectual como pelo místico, são semelhantes a duas linhas paralelas convergentes que se encontram no Getsemane, ou melhor, quando o aspirante alcança um certo nível espiritual de entendimento. A conquista desse estado de alma permite que o amor e a sabedoria do Cristo interno se revele a cada um desses dois tipos. No intelectual, o amor interpenetra sua mente, fazendo-o sentir o laço fraternal que une todos os homens, fazendo-o sentir a miséria mental e psicológica
que acomete uma humanidade medíocre e condicionada pelo mundo, totalmente ignorante das leis de Deus e da natureza. O despertar desse sentimento sublime se traduz por meio de um desejo intenso de ajudar, de servir e elevar o nível psicológico dos seus irmãos, não só pelo exemplo vivo, mas também pela pregação da palavra da verdade do ensino autorizado que esclarece e liberta. No místico, cujo amor transborda do coração, mas onde falta a compreensão dos mistérios da evolução ou o lado científico do método cristão, um desejo intenso de conhecimento aflora em sua alma. A sabedoria do seu Cristo interno se infiltra em seus sentimentos, mostrando o significado do drama místico, a coerência do plano evolutivo a que pertence. Não foi apenas um acontecimento exterior vivido no passado, mas algo que deverá se produzir em sua alma e na de todos os homens ao seu devido tempo. Só depois de ter passado pelo Getsemane, os aspirantes, tanto de uma linha como de outra, estarão qualificados para viver os estágios finais da Via Crucis, a crucificação e a ressurreição. O traidor é um fato amplamente conhecido por todos os aspirantes sinceros. A influência negativa da natureza inferior, simbolizada por Judas, o traidor, sempre pronta a atrair os ideais superiores e os esforços do candidato, mesmo depois de ter entrado no caminho que conduz à regeneração e à libertação. A luta travada entre a consciência e a natureza inferior, ou entre a luz e as trevas, é permanente. O candidato deverá estar plenamente consciente para sobrepor-se aos impulsos deletérios do corpo de desejos inferior, unido fortemente à mente concreta, cujos objetivos são conectá-lo com o mundo, prazeres e ilusões efêmeras. Só a criação de elementos psíquicos superiores através da razão e das palavras de fé, simbolizados pelos anjos nas passagens evangélicas, poderão levá-lo à vitória definitiva. Não bastaria vigiar, é preciso orar para não ceder às suas insinuações. Sou eu. O pronome pessoal eu é a pedra angular dos mistérios ocidentais. É citado em algumas passagens bíblicas e evangélicas para designar a mais alta faculdade humana, a consciência. O homem que se aproxima dos ensinos ocultos dá os primeiros sinais do despertar dessa faculdade. Jesus, símbolo do aspirante à vida superior, há de ser necessariamente a expressão viva dessa faculdade, sem a qual não seria atraído para uma escola superior, e menos ainda, manter-se vigilante e atuante em todas as provações que a vida material coloca à sua frente, especialmente depois de ter dado os primeiros passos em direção à vida superior. Vigiar, portanto, é a única garantia do aspirante para que não venha a ser vítima do traidor e dos guardas, elementos psíquicos inferiores, sob o seu comando, que não perderão nenhuma oportunidade para prendê-lo ou envolvê-lo com seus ardis. A resposta de Jesus aos guardas que o procuravam, sou eu, atesta a presença dessa faculdade, fazendo-os cair por terra, isto é, tirando-lhes o poder hipnótico de sedução que constitui a força desses elementos pervertidos. A presença do eu no aspirante, isto é, da consciência, tirará o poder da natureza inferior quando a enfrenta com segurança e dignidade, confiante no poder do seu Pai interior. O sacrifício final ao qual o Cristo interno ou consciência espiritual se submete, liberta-o de todas as ilusões terrestres e dos laços de escravidão. Da mesma forma que o menino que chega à adolescência põe de lado os brinquedos da infância, por não sentir mais prazer de brincar com eles. Esse estado de alma é a característica de todo indivíduo amadurecido pelo estudo e pelo trabalho sobre si, impossível de ser estabelecido
enquanto o candidato se identifica com o corpo, com o mundo e seus atrativos. O conhecimento da verdade provoca no interior do aspirante uma verdadeira revolução, dando início a uma luta, cujo principal objetivo é a libertação da consciência do condicionamento terrestre. É uma luta acirrada em que o aspirante só pode contar com suas próprias forças e com o estímulo da corrente espiritual a que está ligado. A libertação prometida por Cristo mediante o conhecimento da verdade é uma conquista de ordem espiritual, na qual o aspirante emprega todo o seu idealismo para libertar-se definitivamente de um poder arbitrário, personalismo, apoiado na força bruta das emoções. Guardas, disposição e coragem a toda prova são os requisitos exigidos, confirmados por atos correspondentes que conduzirão o aspirante à vitória final. O Cristo interno do homem é uma réplica, guardada as devidas proporções do Cristo dos Evangelhos. Vem ao mundo periodicamente para adquirir experiência e formar um caráter através da criatura por ele engendrada, a consciência humana, sendo essa sua expressão mais elevada, ipso fato. Só ela poderá dar testemunho da verdade, espírito, se for levada à sua altura, ou seja, a categoria de herdeira do reino, cuja posse lhe está garantida desde os tempos mais remotos. Não importa o tempo que leve para tal profecia se realizar. O objetivo que traz o espírito aos renascimentos sucessivos tem em vista essa finalidade, ou seja, unir a consciência humana ao seu Criador, conferindo-lhe o status de autoridade e poder tão bem escrito no livro do Apocalipse, na carta à igreja em Laodiceia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me senti como meu Pai no seu trono. Apocalipse, versículos de 3 a 21. O despertar para a vida superior acontece quando o homem toma consciência da escravidão mental e emocional a que está subordinado. Fato relacionado na parábola do filho pródigo, em que, ao cair em si, ergueu-se da pocilga e retornou à casa do pai. Espírito. Uma vez despertada a consciência, não mais se afinará com a mentalidade mundana, comum à maioria das pessoas, inteiramente subordinada ao padrão mental emocional próprio dessa mentalidade. Seus interesses são agora de outro nível, tornando o homem essencialmente discreto. Embora não condene ninguém, será fatalmente condenado pelo padrão mental que rege o mundo. Não à morte, como era comum no passado, mas ao ostracismo social. A orelha direita. Malco, personagem evangélico que teve a orelha cortada, simboliza o homem materialista limitado às impressões sensoriais, das quais extrai suas conclusões. Há uma grande diferença entre conhecimento intelectual e entendimento espiritual. O homem pode saber muitas coisas e não entendê-las. É o caso da maior parte dos intelectuais, dos guias religiosos e também de muitos estudantes de esoterismo, limitados às opiniões alheias e os textos escritos, que nunca foram comprovados praticamente. As impressões captadas pelos sentidos são apenas meias verdades que podem ser vistas, tocadas e examinadas, embora suas verdades essenciais permaneçam ocultas para o investigador. A orelha direita é o símbolo da compreensão espiritual, indicando uma capacidade mais elevada, capaz de transcender as aparências materiais e perceber ou entender o poder espiritual que as trouxe à existência e a sustenta. Os homens que não possuem desse nível de compreensão têm a orelha direita amputada, ou seja, invalidada, uma vez que a orelha esquerda simboliza o conhecimento unilateral limitado ao exame das formas. Nessas condições, o investigador é incapaz de julgar as coisas e os acontecimentos segundo o reto juízo, ou sob dois ângulos distintos,
porém inseparáveis, a causa e o efeito, o invisível e o visível, o Criador e a criatura. O estudo das aparências materiais, tão comuns aos métodos atuais de investigação, não significa um fim em si mesmo, já que as causas invisíveis que as trouxeram à evidência permanecem desconhecidas. Negar esse pressuposto lógico, porque os sentidos não o veem, é insistir no campo do absurdo e da irracionalidade. Com as instituições religiosas acontece algo semelhante. Seus representantes podem ser versados intelectualmente na letra dos ensinos evangélicos e falar fluentemente sobre eles, como os pastores protestantes, porém sem entendê-los, o que os impede de transmitir aos fiéis seu significado verdadeiro, interno e espiritual. A capacidade de examinar as coisas com o emprego dos dois ouvidos, com a razão e com os sentimentos, trouxe à existência a graça, também conhecida como entendimento espiritual ou iluminação. É o símbolo de toda a criação. O princípio masculino se une ao princípio feminino, tornando possível a geração de um novo ser ou nova capacidade. Psicologicamente encontramos a expressão da mesma lei. Dois se unem, a razão e o sentimento, para dar existência a uma nova faculdade, o entendimento espiritual. A Ordem Rosa Cruz, que tem a seu cargo o desenvolvimento espiritual do mundo ocidental, considerado que era chegado o tempo oportuno para romper os selos bíblicos e evangélicos, apresentou no início do século XX uma base filosófica resumida, porém completa, com o objetivo de despertar o interesse desses dois grupos, intelectuais e místicos, a fim de que possam corrigir a visão imperfeita que tinha formado a seu respeito. Esse objetivo da ordem é revelado através de dois símbolos altamente expressivos: a lâmpada, que simboliza o intelecto, e o coração, representando os sentimentos. O mundo ocidental está na vanguarda da evolução, portanto, seus membros mais avançados são fortemente influenciados pela razão e pelo intelecto, os quais exigem respostas sensatas às suas indagações, especialmente quando se trata de assuntos abstratos, tais como Deus, religião e filosofia. O conceito Rosa Cruz do cosmos foi dado ao Ocidente em 1909, com o objetivo de espiritualizar a ciência e tornar científica a religião. Sua finalidade é demonstrar, não só aos intelectuais, como também aos místicos, a profundidade e o alcance dos ensinos de Cristo, facilmente interpretados pelos guias desautorizados das religiões populares. Perante Anás. João capítulo 18, versículos de 12 a 14. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era que havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Palavras-chave: Anás e Caifás. Esses dois personagens representam as autoridades religiosas que dominam as grandes massas populares de pequena compreensão, as quais, profundamente influenciáveis, atendem cegamente suas orientações. As autoridades religiosas serão sempre contrárias à divulgação da verdade ou lado oculto ou esotérico dos ensinos de Cristo. Nega o profundo simbolismo das Escrituras, argumentando que suas passagens devem ser tomadas literalmente como fatos acontecidos no passado. Atribuem o privilégio de serem as únicas autoridades no campo da religião, exigindo direitos que nunca lhes foram conferidos. Assim tem sido em todos os tempos. Essa classe alia-se sempre ao poder temporal, a fim de garantir sua posição na sociedade e defender seus altos interesses sacerdotais, políticos e financeiros, refutando qualquer ideia mais coerente
que possa abalar os dogmas incompreendidos por eles, negando-se a admitir que são expressões de verdades espirituais abstratas, cujo mistério só a ciência esotérica pode esclarecer. Pedro nega Jesus. João, capítulo 18, versículos de 15 a 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido como sumo sacerdote, falou com o encarregado da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Palavras-chave: Pedro ou Petros. Esse nome simboliza um estado de alma sem qualquer relação com o apóstolo em si. Um predicado que deverá ser estabelecido através do estudo e do trabalho, ou seja, a firmeza e a seriedade de propósitos, bem como a capacidade de ouvir com aceitação os ensinos superiores. A ausência dessas capacidades impediria o aspirante de fazer esforços necessários para chegar ao entendimento mais profundo dos ensinos de Cristo. Por outro lado, Pedro representa também um grau de compreensão ainda limitado ao intelecto sensorial, pedra, ou seja, o lado concreto ou exterior dos ensinos captados pelo ponto de vista histórico ou biográfico. O desenvolvimento da capacidade de ouvir com aceitação as novas ideias divulgadas pelas ciências arcanas convencerá o aspirante da limitação dos seus raciocínios e da necessidade de desenvolver seus sentimentos, pois eles dinamizam as ideias, materializando-as através dos atos correspondentes. O personagem evangélico alegórico é a expressão exata desse tipo de estudante que tem a orelha direita cortada ou desativada pela espada combativa da verdade aparente e intelectual, simbolizada por Pedro. Esse símbolo é altamente expressivo, pois o estudo dos evangelhos, feito apenas na base intelectual, não tem o poder de despertar o entendimento do estudante. Orelha direita. Este deverá surgir como fruto da conjugação harmoniosa entre as duas faculdades, intelecto e sentimentos. Um dos pontos fracos do aspirante intelectual, em que os sentimentos se manifestam com dificuldade, é ler muito, especular e encher-se de ideias metafísicas, porém sempre com grande dificuldade de vivê-las praticamente, limitando-se a discussões intermináveis que não convencem a ninguém, nem sequer a ele mesmo. Esse nível de compreensão, simbolizado pelo apóstolo, carece de convicção ou certeza do conhecimento, que só a prática pode conferir, condição indispensável ao avanço no caminho, uma vez que transforma a fé estática num poder vivo e dinâmico, cujos resultados transcendem as expectativas mais otimistas. Como já foi elucidados, os personagens evangélicos são aspecto da alma de um indivíduo. Eles também podem simbolizar alguma circunstância exterior diante da qual o aspirante se acovarda, chegando até mesmo a renegar o ideal que sustenta. A criada que acusa Pedro é uma dessas circunstâncias. Diante de alguns dilemas que a vida apresenta, a fé do aspirante vacila. Ele sente medo. Isso o leva a agir de forma contrária aos ensinamentos de Cristo, especialmente quando são sustentados apenas em sua mente e não no coração. A união das duas faculdades, razão e sentimento, geram o entendimento espiritual descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 51, na passagem em que Cristo toca a orelha de Malco e a restaura.
Esse versículo altamente significativo é considerado como um milagre externo, quando deveria ser entendido como um acontecimento interior protagonizado pelo Cristo interno do aspirante. Com a cura da orelha direita, seus raciocínios e conclusões serão absolutamente corretos, pois doravante passará a considerar as coisas e acontecimentos pelos pontos de vista, o interior e o exterior, o espiritual e o físico. Uma coisa é saber, outra muito diferente é sentir o ser o que se sabe. A espada tem vários significados. Um deles simboliza a verdade intelectual aparente e combativa, que, por ser unilateral, dá origem às especulações, às fantasias, ao fanatismo e ao desentendimento tão comum entre os homens. Essa arma representa um nível de verdade ainda incompleta e parcial, que corta ou impede a atuação da orelha direita, símbolo do entendimento espiritual ou da iluminação. Não foi sem um motivo superior que a Suprema Razão afirmou que é preciso ter ouvidos para ouvir, para entender. Anás interroga Jesus. João capítulo 18, versículos 19 a 24. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Eu ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunha do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Palavras-chave: Eu tenho falado francamente ao mundo. Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Eu tenho falado francamente ao mundo. A palavra da verdade, divulgada pelos ensinos evangélicos, é de uma clareza meridiana para os que possuem ouvidos, entendimento, para ouvir ou captar os mistérios e entendê-los. Os homens sensoriais, entre eles a maior parte dos intelectuais e guias religiosos inchados pela cultura acadêmica e preconceitos de várias ordens, não podem ver nem aceitar a verdade, pois esta se ocultará sempre à simples compreensão intelectual. As premissas que partem suas investigações estão fundamentadas nas evidências dos sentidos. Portanto, as conclusões a que chegam por meio do raciocínio concreto não podem abrir-lhe as portas das dimensões espirituais superiores. Só os tolos e orgulhosos não levam a sério as verdades divulgadas pelos magos. Ou melhor, negam-se a estudá-las e experimentá-las. Caso contrário, seriam obrigados a pôr de lado a maior parte dos seus abalizados conhecimentos. Os ensinos da Ordem Rosa Cruz se destinam especialmente aos indivíduos mais desenvolvidos do Ocidente, nos quais predomina o intelecto e a razão, quase sempre em detrimento dos sentimentos. Os intelectuais, com raras exceções, encontram dificuldade em aceitar os ensinos cristãos quando divulgados por sacerdotes e pastores, na maioria das vezes embebidos por sentimentalismos insensatos e em crendices absurdas, contrárias à razão e às leis da natureza. Guardar o silêncio sobre os ensinos esotéricos é uma das primeiras virtudes que o aspirante à vida superior deverá desenvolver. O verbo calar, um dos aspectos da misteriosa esfinge, deve ser conjugado com prudência, evitando fazer qualquer menção à sagrada ciência, para não se expor ao ridículo e às chacotas da mentalidade mundana, especialmente a religiosa.
representada por Anás e Caifás. O aspirante que não é capaz de controlar sua palavra pode estar seguro de que jamais chegará à iniciação. O ocultismo afirma que Deus nunca ficou sem um testemunho no mundo, verdade facilmente demonstrável quando o aspirante se dispõe a estudar as obras e a vida dos grandes mestres. As descrições sobre os mundos suprafísicos e sobre a realidade espiritual do homem foram apresentados sob várias formas pelos sábios mais eminentes do passado e também do presente. Basta tomar conhecimento das várias tradições filosóficas e da literatura clássica, cujos significados espirituais não são captados pelo homem sensorial, apesar de toda sua cultura. Esse estado negativo interior, limitado às aparências materiais e respaldado por uma cultura sem Deus, reflete-se no exterior. Basta observar o que se faz, especialmente no campo da política e da religião. As instituições religiosas e governamentais, com raras exceções, transformaram-se em trampolim para grandes negociatas que assintosamente e imprudente devoram o dinheiro das massas sem que nada seja feito para coibir essa situação vergonhosa. Procura-se calar a voz da verdade na defesa de interesses inconfessáveis, confirmando a grande lei da analogia. O que está dentro dos homens é semelhante ao que está fora. Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Essa é outra verdade que foi comprovada integralmente em todo o passado da história cristã. Os verdadeiros magos de todos os tempos só ensinaram os homens a fazer o bem e mostrar-lhe a racionalidade da ciência oculta, cujo único objetivo é libertá-los da escravidão psicológica por meio de um estudo especializado e da aplicação inteligente das suas regras. Apesar disso, esses homens foram caluniados e condenados pelos guias religiosos, perseguidos e queimados vivos como hereges, sem que seus algozes apresentassem qualquer motivo justo para suas condenações. O conhecimento da verdade libertará o homem da mentira, disse o Supremo Mestre, e seus verdadeiros discípulos não tinham nenhum outro objetivo em vista a não ser esse. As verdades divulgadas por eles deveriam ser abafadas ou destruídas pelos profissionais da religião por não serem convenientes aos seus planos de grandeza e dominação mundana. Bem disse Eliphas Levi numa das suas obras: não devemos prevenir quem queremos enganar. Esse parece ser o lema dos guias cegos que conduzem as multidões. É comum a afirmação de que vivemos na era da razão, quando na realidade são as emoções que estão dirigindo a vida das pessoas. Para o homem de mentalidade sensorial, só é lógico ou racional aquilo que suas emoções aprovam e lhe dão prazer. Quando a razão lhe mostra os erros pessoais, a tolice das afirmações gratuitas e até mesmo as falhas contidas na religião com a qual simpatiza, feche os olhos recusando-se a vê-los. Os hábitos, costumes, tradições, vícios, manias formam-se a partir de sugestões mentais provindas de outros ou de si mesmo. Essas ideias ou sugestões, constantemente repetidas e carregadas de forças emocionais, uma vez fixadas no subconsciente, levarão o indivíduo desprevenido a agir bem ou mal, de acordo com sua natureza. Sob a dominação dessas forças negativas, os homens se tornam cegos e insensatos, revoltando-se contra a razão, a lógica e o bom senso quando seus interesses estão em jogo e quando suas pretensões não são atendidas. De novo Pedro nega Jesus. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou eu. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou.
e no mesmo instante cantou o galo. Palavras-chave: Jesus. O galo. Jesus. Diz o conceito Rosa Cruz do Cosmos que o homem Jesus foi educado pelos essênios, cujo preparo o habilitou a entregar seus veículos físico e etérico ao grande Salvador da humanidade, o adorável Espírito de Cristo. Algo semelhante deverá acontecer com um aspirante que resolve escalar internamente a íngreme colina do Gólgota. Só após essa decisão, seu Cristo interno, ou segundo aspecto da sua trindade individual, dinamizado pelas práticas cristãs, dirigirá toda a sua constituição psicológica, a fim de unificar-se com a consciência do aspirante. A ordem dos essênios é a expressão da terceira via, ou seja, aquela que é representada pelo esoterismo, o único ensino que tem autoridade para transpor as lacunas mentais em que a teologia e a ciência estão paradas e não conseguem explicar. O acesso às suas teses é facultado a poucas pessoas, ou seja, àquelas desencantadas com a sabedoria mundana e consigo mesmo, que buscam explicações mais sensatas aos seus questionamentos. Jesus simboliza o aspirante filiado a uma instituição esotérica superior, o qual, confiante nos ensinos recebidos, decide-se a renascer para uma nova vida mais plena e abundante. A partir da descoberta de tal instituição, a vida passa a ter um sentido diferente. Embora possa cair muitas vezes no trajeto da Via Crucis, sempre se erguerá e seguirá em frente, estimulado pelo seu ideal superior e amparado pelo amor do Espírito. A terceira negação de Pedro está relacionada com o número 3, que no simbolismo evangélico significa o cumprimento de uma etapa com começo, meio e fim, e o início de uma nova mais elevada e profunda. É digno de nota que a negação de Pedro se deu durante a noite, final de um dia e começo de outro, simbolizado pelo canto do galo, anúncio da dinamização de uma nova faculdade. A compreensão emocional que, unida ao intelecto, gera o entendimento espiritual. Essa nova faculdade é simbolizada pelo choro de Pedro, o qual revela um estado emocional superior, em que a grandiosidade dos ensinos de Cristo são sentidos profundamente e entendidos em toda sua plenitude. Essa vitória interior foi anunciada por Cristo no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4. Enquanto o aspirante se satisfazer apenas com os conhecimentos intelectuais, estará negando o seu Cristo interno, já que a tendência da maior parte dos intelectuais consiste em saber e especular, porém pouco se dispõe em empregar os ensinos de Cristo na vida prática. O galo também simboliza o despertar da consciência do aspirante, voltada para si mesmo, para a vida superior e interesses de ordem suprafísica. É o poder vigilante que o mantém atento e consciente, a fim de que não se deixe envolver pelos pensamentos e emoções negativas. Essa ave também simboliza os mestres autênticos que pontificam através de uma escola, cuja voz ou vibração sonora, canto do galo, despertam homens e mulheres do sono letárgico em que estão submersos, mostrando através das palavras ou escrita uma realidade nova e eterna nunca vislumbrada. Jesus perante Pilatos. João capítulo 18, versículos 28 a 32. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos:
tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Palavras-chave: o pretório. Pilatos. O modo por que havia de morrer. O pretório era um lugar de audiência ou espécie de fórum, onde o pretor, antigo magistrado romano, era encarregado da administração da justiça ou do governo de uma província. Nessa passagem, se diz que os judeus não entraram no pretório a fim de não se contaminarem. Esse povo considerava os romanos como pagãos ou gentios, contrários à sua religião. Por essa razão, Pilatos saiu do pretório para recebê-los em audiência. Os judeus nos evangelhos representam o símbolo da mentalidade mundana, do personalismo egoísta e contraditório, comum a todos os povos, a tradição tacanha e preconcebida que a impede de ver a realidade, mantendo-se apegada aos formalismos, aparências e tradições sociais e religiosas. O povo judeu, num sentido mais restrito à raça, não admite ainda hoje serem iguais aos demais povos. Consideram-se membros de um povo escolhido, superiores a todos os demais. Apoiam-se numa tradição obscura e mal compreendida por eles, que os leva a julgar em si os únicos filhos de Deus, o qual lhes entregará o domínio da terra e a supremacia sobre todos os homens, aos quais desprezam profundamente. Como era a ocasião da Páscoa, recusava-se a entrar numa instituição que consideravam impura e que poderiam contaminá-los. Por outro lado, o ódio e a ignorância que albergavam em suas mentes e corações, que os levou a condenar um justo, cujos ensinos não poderiam compreender devido ao apego a tradições da raça, não os molestava absolutamente. Seus pontos de vista tacanhos e fanatizados pelos guias religiosos e princípios do passado, que não tinham mais sentido, autorizavam-os a comer a Páscoa tranquilamente, sem qualquer melindre de consciência. De maneira semelhante, age a mentalidade do homem comum, sintonizados com as tradições terrestres, sem perceber sua ignorância mental e emocional. Ele sempre defenderá seus interesses mesquinhos e utilitários, apoiados nas tradições e aparências terrestres, sustentando as velhas ideias e negando-se a aceitar a boa nova que o cristianismo veio trazer. Pilatos foi o quinto procurador romano da Judéia. Seu nome simboliza o poder temporal e a autoridade civil que não se sujeita ao poder religioso, mas que procura aceitar o apoio desse para conservar o seu poder social. O inverso também é verdadeiro. A tradução literal desse nome, Pilatos, é armado com um dardo. Representa o poder e a força em que se apoia o poder mundano, requisitados muitas vezes pelas classes religiosas, a fim de defender suas tradições, privilégios e interesses financeiros. O modo por que havia de morrer. A morte na cruz era comum na época de Cristo, e a maioria dos malfeitores era condenado a esse suplício desumano. Todavia, a crucificação descrita pelos evangelhos tem um sentido psicológico mais profundo, não apenas físico. Morrer na cruz significa morrer para o mundo, para seus atrativos vulgares, para as ilusões que escravizam a maior parte dos homens e fazem da vida um laço que encobre a morte. Morrer na cruz significa vencer a velha e rançosa mentalidade mundana que se perpetua através das idades, identificada inteiramente com o lado material da existência, incapaz de conceber uma solução sábia que cure as mazelas da humanidade. A crucificação, longe de ser um martírio, é a vitória final do espírito sobre a matéria. É uma conquista que só poderá ocorrer durante o período de tempo em que o espírito está crucificado num corpo material. A esse respeito, diz o ocultismo, há duas crucificações. A primeira é quando o espírito renasce para a vida material, ligando-se a um corpo de matéria física,
para dar sequência à sua evolução. A segunda ocorre por meio de um método, um treinamento especializado, realizando-se no cérebro etérico, o lugar da caveira ou Gólgota, onde acontece a misteriosa crucificação de energias, as quais libertam o espírito definitivamente do corpo material. O último inimigo a vencer será a morte, diz São Paulo, e esta será realmente vencida quando o espírito transferir sua consciência para o corpo espiritual da ressurreição, ou traje dourado de núpcias. Pilatos interroga a Jesus. João, capítulo 18, versículos 33 a 40. Tornou-se Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tudo disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou os judeus? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho ao mundo da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Palavras-chave. O rei. O que é verdade? Barrabás. O rei. Este nome é usado com frequência no simbolismo evangélico, quase sempre para designar Deus, o supremo arquiteto do universo, como afirmam os maçons. Diz o Gênesis que o homem foi criado à semelhança de Deus. Portanto, não forçamos a interpretação ao afirmar que o Filho de Deus, ou Espírito, há de ser necessariamente um Deus em formação. O que é a verdade? Essa indagação foi feita por Pilatos, e ainda hoje, com o advento da ciência moderna, continua a ser a grande indagação dos Pilatos contemporâneos. No Evangelho de Mateus, com mais detalhes sobre esse episódio, encontra-se o diálogo entre Jesus e Pilatos. Jesus estava ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou. Mateus capítulo 27, versículo 11. Essa passagem faz mais uma referência ao eu, a única verdade e realidade dentro do homem, ou seja, a consciência. Cristo não deu a resposta à pergunta feita a Pilatos: o que é a verdade? Dando a entender com seu silêncio que é inútil discorrer sobre ela com o homem mundano sintonizado com o mundo e seus atrativos. A verdade é abstrata e sua compreensão exige preparo. Não pode ser captada por um indivíduo de pequena compreensão que dispõe apenas dos 5 sentidos físicos de percepção. No interior do homem, preparado para viver o magno mistério do cristianismo, ocorre um fato paralelo a esse, seu Cristo interno. A verdade fundamental encerrada em seu interior é confrontada com a mentira, ou seja, com a mentalidade terrestre e relativa, cujos insultos e agressões se voltam contra o ressurgimento da luz, isto é, da verdade que eles relutam em aceitar. Barrabás. Esse nome traduzido literalmente significa filho da vergonha, personagem alegórico, ladrão e malfeitor, escolhido pela multidão para ser libertado no lugar de Cristo.
A mentalidade mundana sob o jugo do maligno, mentalidade terrestre, raramente agirá de forma diferente. Entre o justo e o injusto, o certo e o errado, a virtude e o vício, as turbas psicológicas sempre elegerão os últimos, isto é, o lado passivo e negativo, que representa a linha do menor esforço, com a qual a maioria dos homens está sintonizada. Não é difícil perceber que a verdade, o bom senso e a lógica não são atributos que prevalecem na vida das pessoas. Numa disputa entre a virtude e o vício, raramente a primeira sairá vitoriosa. Barrabás simboliza a natureza inferior do homem terrestre, constituída por seus pensamentos e impulsos emocionais negativos, traduzidos por atos. É produto da mente concreta, unida ao corpo de desejos inferior, cujo fruto é astúcia, a faculdade semi-animal caracterizada pela mentalidade não controlada pelo espírito e pela razão.